Meu nome é Raquel Fayad, sou artista plástica, atualmente coordenadora do Museu Histórico Paulo Setúbal. Também represento os museus da região de Sorocaba pelo Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, o SISEM. Para mim, arte é fundamental. Arte e vida, para mim, é a mesma coisa. Estando aqui no Museu Histórico Paulo Setúbal, um museu repleto de objetos de coleção, que tem também uma sala de exposições temporárias, é um equipamento cultural onde a gente pode abrigar tantos objetos que contam a história e a memória da cidade e também onde podemos receber a produção artística contemporânea. Essa conversa entre o antigo e o novo, o que está acontecendo na atualidade, faz com que a gente deixe renovado tudo o que acontece no nosso museu. A política de acervo funciona da seguinte maneira: o museu é muito conhecido em vários lugares como gabinete de curiosidades, que remete aos museus dos tempos bem antigos, onde todos os objetos curiosos que eram trazidos pelos navegantes eram mostrados para as pessoas, como os animais gigantes ou então objetos exóticos. E de repente os museus se formaram com a doação de peças de várias pessoas que traziam para o museu para contar as suas histórias. De repente temos vários objetos no museu, muitos com um valor histórico muito grande, com valor artístico incrível, mas também nós temos objetos que remetem a um sentimento emocional das pessoas. E de repente todo mundo, quando falece um ente querido, ou quando não tem mais onde colocar o objeto, pensa em trazer para o museu. O museu também tem que pensar numa responsabilidade como equipamento cultural. Não é apenas receber essa peça, ele tem que manter a peça, ele tem que higienizar a peça, tem problemas de climatização que tem que ser verificados e cuidados. Então, não é fácil receber uma peça dentro do museu. A política de acervo do nosso museu é feita da seguinte maneira: nós deixamos um documento na porta do museu. Cada pessoa que chega querendo doar um objeto, nós pedimos para essa pessoa completar os dados, as informações da peça. Sabendo que ela vai deixar essa peça aqui, ela será passada por uma comissão. Essa comissão é que vai avaliar o grau de importância, o grau histórico dessa peça para que ela entre para o acervo do museu. Atualmente, o museu tem mais de 4.000 peças no seu acervo. Nós temos mais de 2.000 peças expostas e mais de 2.000 peças na nossa reserva. Uma reserva totalmente higienizada, com grandes cuidados de manutenção, higienização e conservação. Então, receber uma peça não é tão fácil como as pessoas imaginam. A partir do momento que essa peça é passada por essa comissão e ela é aceita no acervo, então ela vai receber um número de tombamento, ela vai receber uma embalagem adequada, todas as suas informações vão para uma ficha de controle e aí sim essa peça vai fazer parte do acervo do museu. Nós temos aqui no museu uma reserva técnica e uma sala de higienização. Cada peça que chega, ou mesmo cada peça que nós temos, elas são devidamente embaladas, higienizadas e recebem todas as informações que vão para uma ficha. Isso é muito importante para manter o controle de qualidade, o controle de conservação e também a verificação da deterioração da peça. Um dado muito importante para as pessoas é saberem que quando o museu teve o seu acervo no início, ele tinha uma quantidade maior de peças. Mas essas peças faziam parte do acervo do Estado, porque esse museu ele ainda é estadual, está em processo de municipalização. Naquela época, os animais que ficavam dentro de vidros, ou então objetos indígenas, eles foram enviados para outros museus que têm hoje uma condição mais adequada de mantê-los com todos os devidos cuidados. Como exemplo, Tupã, que recebeu os objetos indígenas, e Bauru, que recebeu os animais que estavam em vidros. Eu acredito que museus antigamente, ou até pouco tempo, ou ainda hoje, conhecido por muitos como um museu de lugares antigos. É conhecido por muitos como um lugar de coisas velhas, uma coisa antiga, muito chato. E na verdade não é mais assim. Hoje os museus são vivos. E aí é que entram as questões dos eventos. Quando você tem um museu com uma exposição que é permanente como o nosso, mas também tem uma sala de exposições temporárias, tem um auditório. O nosso acontece aqui no Museu Histórico Paulo Setúbal de estar sediado numa praça.
você acaba tendo espaços para receber outras expressões artísticas que vão renovar as ações que você faz aqui no museu e essa própria história. É impossível uma pessoa numa visita só conseguir decorar ou compreender todos os objetos que nós temos, ou então ganhar dentro do seu conhecimento toda essa história embutida no museu. Então, se ela vem para uma exposição de um mês e faz uma visita no museu, depois ela volta no mês seguinte, ela acaba observando outra peça que ela não tinha observado da primeira vez. Isso vai criando um hábito. Se a gente traz uma apresentação de música para o museu, na verdade a gente também está falando sobre o acervo do museu, porque o museu tem um recorte musical. Se a gente traz uma exposição de pinturas, de esculturas ou de fotografias, a gente também está falando do museu. Também se acontecem peças de teatro, é importante porque as pessoas acabam vindo para outros eventos e acabam visitando o museu. E com isso ele acaba sendo uma extensão da casa das próprias pessoas. Afinal, é aqui que está a nossa história. Uma coisa importante sobre os museus vivos, eu acredito que está muito na gestão. Cada pessoa que vem gestar o museu traz a sua história, traz a sua competência, as suas experiências. E essa competência, essa experiência, essa história do gestor, que conversando com o recorte do museu, né, com aquilo que o museu tem como missão e apresenta, é que faz apresentar e surgir uma linha, um fio condutor das ações que serão desenvolvidas no museu. E importante também a resposta do público em relação a esses eventos que o museu proporciona. Sobre o museu como patrimônio histórico, como a importância de se manter o patrimônio histórico, a gente continua ainda com essa missão. Mas o museu também está antenado com as novas tendências. E hoje ele é um espaço aberto para reflexões críticas sobre a construção da sociedade. Sendo um espaço aberto, onde as pessoas podem vir, onde as pessoas podem trazer as suas ideias, debater sobre elas, trazer as suas expressões artísticas, eu acredito que ele é um espaço para o desenvolvimento social, artístico, crítico e político da sociedade. E nós estamos aqui abertos para recebê-los. Como ele nasceu aqui em Tatuí e foi embora muito novo para São Paulo. Acho que ele tinha... Quando ele tinha 4 anos, o pai morreu. E o pai era político, era todo metido a essas coisas, tinha um armazém, daquele tempo do armazém que vendia de todas as coisas, mas o pai era cheio de dívidas. Então, vendidas as coisas, a mãe sobrou para ela, acho que uns 7 ou 8 filhos para criar, né? E os 2 filhos mais velhos já estudavam em São Paulo. Então, ela mudou para São Paulo com os filhos. Paulo Setúbal era pequeno, devia ter uns 10 anos, daí quando a mãe foi embora. Por isso que ele foi aluno de Chico Pereira aqui. Ele foi estudar em São Paulo, ele começou estudando, fez o curso ginasial, daí ele começou, quando ele era novinho ainda, ele começou a dar aula para ajudar a mãe. Então ele dava aulas para ajudar a mãe. Com 17 anos ele entrou na faculdade de Direito, tá? Começou a estudar. Com 18 ele descobriu que estava tuberculoso. Ele fez Direito, se formou advogado e fez concurso para promotor público. O promotor era pro Brasil inteiro, não era como é agora que é por estado, né? Daí ele foi ser promotor em Lages, em Santa Catarina, até por causa do clima. E na política ele foi deputado, precisou dos tatuianos para votarem nele, né? Para ele ser deputado. Casou com uma moça rica de São Paulo, né? Ele conhecia o Chico Pereira, ele gostava muito do Chico Pereira, que tinha sido o primeiro professor dele, né? Que ela morreu antes do Chico Pereira, né? Então, essa página é muito bonita, e é quando ele fala de Tatuí. Como é que era Tatuí? Tatuí era um povoadinho, uma cidade pequena, as pessoas todas se conheciam e tal. E tem na Alma Cabocla
toda a primeira parte da Alma Cabocla, ele fala sobre Tatuí. Por isso que eu disse que quando ele ficou tuberculoso, ele veio para Tatuí, para fazer um tratamento assim, num lugar de clima bom, de qualquer coisa, e foi para uma fazenda, que os biógrafos não dizem onde era, nem que bairro que era, deve ter sido de algum parente ou de algum conhecido e tal. E daí ele conta a vida da fazenda em versos, né? A primeira poesia é De Volta. E ele trabalhou no jornal, né? Paulo Setúbal trabalhou no jornal, começou como revisor no jornal. Então ele trabalhava como revisor e ele tinha levado as poesias dele, que ele tinha escrito aqui em Tatuí, a primeira parte, ele levou para o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato trabalhava num outro jornal em São Paulo. Então ele levou para Monteiro Lobato e chegou e falou, e explicou que era bonito, que era não sei o quê, largou lá. Daí Monteiro Lobato um dia pegou os versos, começou a ler, e tinha um cara que trabalhava com o Paulo Setúbal de revisor também. Daí o cara falou assim, seu nome é Paulo Setúbal? Um dia para ele, ele falou, meu nome, você todo dia fala meu nome. Ele falou assim, não, porque está aqui um texto seu, para que eu faça a revisão, que vai sair no jornal. E daí Paulo Setúbal ficou felicíssimo, porque o sonho dele era ser jornalista que escrevesse para o jornal, não ficar fazendo revisão. Daí que ele começou a publicar as poesias no jornal, e Monteiro Lobato foi o que ajeitou a vida dele para ele editar o primeiro livro. Paulo Setúbal fez romances históricos. Teve uma grande aceitação de público, sabe? As pessoas compravam os livros dele porque o assunto era interessante, né? Ele escreveu sobre os bandeirantes, então os bandeirantes foram o motivo dele, né? O governo de Dom Pedro I foi o motivo dele, não gostava do Dom Pedro, né? Nem Dom II, ele era republicano e tal, então. E eu me interessei por Paulo Setúbal. Olha como são os caminhos, você se interessa quando você tem uma certa curiosidade, né? Eu estudava no Barão e eu ficava fuçando a biblioteca do Barão. Eu ia lá na biblioteca, tinha uma biblioteca enorme, toda bonita e tal. E daí o seu Heitor, que era o bibliotecário, eu me interessei por Paulo Setúbal, estudava no Barão e eu ficava fuçando a biblioteca do Barão. E eu comecei a me interessar pelo Paulo Setúbal, de ter lido um trabalho sobre o Paulo Setúbal. Disso, quando eu estava no ginásio ainda. Daí eu li todos os livros do Paulo Setúbal. O segundo, porque tinha lá na biblioteca da escola. O segundo livro que eu li foi o da Domitila de Castro, lá, né? A Marquesa de Santos. E para Tatuí, Paulo Setúbal é importante, todo mundo devia conhecer, porque Paulo Setúbal, veja bem, ele chegou à Academia Brasileira de Letras, que é o máximo, né? E nenhuma cidade do interior aqui das nossas vizinhanças tem alguém na Academia Brasileira de Letras. Então a cidade devia conhecer, devia procurar, devia ler os livros, porque tem que fazer, tem que cultuar, né? Tem que dizer, olha, escreveu, elevou o nome de Tatuí, porque todo mundo que vai ler sobre o Paulo Setúbal vai saber que ele é de Tatuí, né?